Saudamos você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que Ele possa te dar hoje o conhecimento do qual você mais necessita. Nós vamos tratar de um assunto que é novo para todos, acredito que para você também. Sugiro que você tenha em mãos ou papel e caneta, ou abra lá o teu editor de texto, para você poder anotar aquilo que vai ser estudado. Acho que vai ser bom para você, ok? De qualquer maneira, eu sei que tem muitos adeptos já da tecnologia, mas tenha também ou aberto um software que te permita fazer desenhos gráficos, ou então papel e caneta para fazer, ok? Isso vai te ajudar. Mas antes do estudo, nós vamos fazer algo que o Senhor espera de nós, e ele consiste em apresentar o tributo de gratidão. Nós temos apresentado até aqui os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, e chegou a hora de apresentarmos também os dízimos e ofertas para a Casa do Tesouro, literalmente. Estamos construindo a Casa do Senhor aqui em Curitiba, na igreja sede, e você é convidado a se auxiliar ou a se unir ao nosso esforço nesta obra. Eu também sou dizimista e ofertante, falo várias vezes, não vivo do Evangelho, tenho meu a fazer, com ele é que eu trago a comida para casa. Então também oferto e dizimo como você. Em Malaquias capítulo 3, no versículo 10, o Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E, por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. A propósito, irmãos, os dízimos e ofertas encaminhados a este ministério são usados não só para a construção da igreja, como também para o custeio de materiais evangelísticos. Eu gostaria de fazer um apelo, em especial a você que está nos assistindo de longe. A gente acompanha um pouquinho a taxa na qual os materiais saem. E eu tenho visto que nos últimos meses a saída de materiais tem diminuído um pouco, embora os materiais não tenham custo. Então, estou conclamando a você a fazer um trabalho para o Senhor. Isso não envolve dinheiro, envolve disposição. Porque se o material não tem custo, você paga só o correio é o valor mínimo, certo? É se envolver para o trabalho. Recebemos um pedido esta semana, mas poderíamos estar recebendo bem mais. O Brasil é grande, temos muitos irmãos espalhados, sabemos disso, irmãos que já entraram em contato conosco, estamos aqui fazendo o apelo. Mande um e-mail, solicite. Se você não sabe quais materiais nós possuímos, peça a lista, a gente te manda, e você peça o teu material para fazer evangelismo e estudos bíblicos. Nós temos tanto folhetos quanto materiais de estudo. Nosso e-mail, contato@advertenciafinal.com.br. O nosso esforço estamos fazendo. Quase todo sábado saímos aqui, fazemos o nosso trabalho evangelístico, os irmãos da igreja sede levam um folhetinho no carro, distribuem onde podem. Mas nós somos um povo, e esse povo está espalhado. Você que está aí na tua cidade, solicite o material para fazer o evangelismo. Amém? Irmãos, falando da construção da igreja, eu estive aqui falando com a igreja sede um pouquinho dos números. Deus tem nos abençoado, estamos conseguindo fazer as etapas, reduzindo os custos. Estávamos com a obra suspensa por uma dificuldade de verba, voltamos a fazer agora, nesta semana. Peço orações para os irmãos e também aqueles que têm o coração voltado para a obra, que possam enviar as suas contribuições. Você que está longe, entre em contato por e-mail, a gente vai te dizer como é que você contribui, tá bom? E-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Eu expliquei para os irmãos da igreja sede, nós temos o recurso para a compra dos materiais desta etapa, que é a segunda, mas não temos o valor da mão de obra. Já negociamos para pagarmos a prazo, mas precisamos inteirar este valor. Então, você cujo coração Deus tocou
Entre em contato e vamos colocar as mãos à obra para terminar o templo do Senhor. Amém? Adianto, não é um templo faraônico, é um templo humilde, com capacidade para 100 pessoas sentadas, mais as salinhas anexas para a escolinha das crianças, com estrutura suficiente para a transmissão de vídeo. Claro, com bom gosto, como deve ser, porque para Deus tem que ser o melhor. Amém? Vamos nos colocar de joelhos, mas não sem antes louvarmos, né? Vamos cantar. Enquanto nós estivermos louvando, aquele que se preparou pode vir aqui fazer a sua devolução. Melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque tens até aqui estado conosco. Pedimos que o Senhor venha abençoar estas contribuições, a fim de que possam levar adiante a tua obra e tanto a tua casa de oração seja finalizada, quanto também o Evangelho seja levado a todo o mundo. Amém. E que tenhamos todos nós o senso da missão. Amém. O senso de responsabilidade para com esta obra. Amém. Que possamos entender que somos integrantes de um corpo. Corpo este que trabalha como um todo. Amém. Para o ganho de almas, para a salvação dos perdidos. Amém. Abençoa cada dizimista, cada ofertante. Abre as portas para que cada um prospere segundo o necessário. E pedimos que o Senhor nos conduza a administrarmos com sabedoria aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Pedimos a Deus que abençoe-nos nesta segunda hora, que neste estudo possamos aprender de Ti, possamos ter os nossos olhos abertos e estarmos preparados para o breve encontro com o Senhor Jesus e com o Senhor nas nuvens do céu. Amém. Pedimos estas bênçãos
em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre um assunto ao qual pouco se faz referência. Vou colocar aqui. Vocês podem até estranhar, né? Porque eu estou escrevendo guerra prolongada e eu estou falando de um assunto ao qual pouco se faz referência. Olha lá, mas que dicotomia é essa, né? Ou seja, que contraste. Mas o tema da mensagem não é guerra prolongada. O tema da mensagem é as cenas finais da expiação. Seja bem-vindo, irmão. As cenas finais da expiação. Os últimos atos do drama do conflito entre o bem e o mal. É justamente sobre isso que vamos falar hoje. E, queridos irmãos, nós vamos, para isso, estudar alguns textos de Daniel e Apocalipse. E eu vou procurar tornar a explanação o mais simples possível, para que nós possamos, pelo menos, aquilo que estudamos, compreendermos. Não adianta passar muita matéria sem se compreender, não é verdade? Então eu vou começar com o mais simples. Tem muitas coisas que eu vou considerar como matéria dada, por assim dizer. Quem nos acompanha há algum tempo vai ter condições de entender. Você que está nos assistindo pela primeira vez vai precisar eventualmente assistir alguns vídeos adicionais que estão no canal. O canal é TV Advertência Final. Mas vou procurar colocar de uma forma que mesmo você consiga acompanhar. Talvez você não vai entender todos os porquês, ok? Mas acompanhar vai. Então, primeiro, vamos abrir em Apocalipse, capítulo 11. Eu não vou me ater nem à leitura de versículos completos em determinados casos, porque vou lembrar a todos de que a Bíblia, originalmente, não foi dividida em versículos e capítulos. Isso foi feito mais tarde, até para efeito de auxiliar no estudo. Por exemplo, eu vou identificar, eu vou achar onde está determinada porção. Então, quando eu tenho uma codificação, fica mais fácil, né? Um ordenamento dos textos. Mas nós vamos nos ater às porções da Escritura que nos permitem montar um cenário. E o que nós vamos estudar tem muito a ver com esta expressão aqui, guerra prolongada. É uma expressão que inclusive encontra-se na Bíblia e a gente vai ver. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 11, versículo 16. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, etc. A cena é aqueles que estão lá na corte celestial, 24 anciãos, fazem aquele corpo de jurados no juízo de Deus, são 24 anjos líderes. Eles dizem o seguinte: olha, nós te louvamos, ó Deus Todo-Poderoso, porque agora tomaste o teu grande poder e reinaste.
O tomaste o teu grande poder, ele traz a ideia de assumiu a sua verdadeira posição, você assumiu a sua autoridade, né? Mais ou menos como, né? O pai e a mãe estão em casa, as crianças daqui a pouco começam a aumentar o volume da voz e aumentar a intensidade da sua atividade, e daqui a pouco aquele, não digo nem entusiasmo, né? Aquela situação ela começa a ficar bastante complicada. Então, de repente, o pai e a mãe assumem a sua autoridade, né? Fala com a voz mais potente, coloca cada um no seu devido lugar e a paz volta, certo? É mais ou menos esse o comparativo que podemos fazer aqui. Ao final do conflito entre o bem e o mal, Deus vai assumir a sua autoridade. E aí, estes habitantes do céu dizem duas coisas. Eles falam, bom, agora o Senhor está assumindo a tua autoridade. Mas no verso 18, eles relatam que antes as nações se iraram e em seguida veio a ira de Deus. E nós vamos colocar isso em gráfico para nos facilitar. Já que temos várias canetinhas aqui com cores diferentes, eu vou usar esse recurso. Então, primeiro, em laranjado, ocorreu a ira das nações. Depois, em vermelho, veio a ira de Deus. E aí, em azul, sinalizando o início do reino de Deus, Deus dá início ao reino de Cristo. Só para entenderem. Se eu falar que é o reino dele, pode ser que a pessoa não associe com a segunda vinda de Jesus, tá bom? Tá aqui. Então a ideia é, né? A ira das nações, depois ira de Deus. A situação foi piorando. E aí, finalmente, Deus dá início ao reino de Cristo. Aqui, nesse contexto, é que ocorre a segunda vinda. Está aqui. A ira de Deus consiste-se nas 7 pragas do Apocalipse. Abram lá em Apocalipse, capítulo 15, versículo 1. João diz: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então a ira de Deus, nós vamos escrever aqui, são as 7 pragas. Quando a ira de Deus se inicia, quer dizer que acabou-se a misericórdia divina. Encerra-se a graça. E antes da ira de Deus, nós vemos a ira das nações. Então, o Apocalipse, ele nos dá uma ideia do que acontece aqui na Terra, para nós nos balizarmos, correto? E o Apocalipse revela o livro de Daniel. Nós já estudamos sobre isso. Em Daniel 12, verso 4, o profeta recebe a ordem para selar o livro. Enquanto que em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, esse livrinho aparece na destra do trono de Deus. O Cordeiro, que é Jesus, toma esse livrinho e abre. Certo? Então os selos do Apocalipse estão abrindo o entendimento das profecias de Daniel. Sendo assim, isso que nós colocamos no gráfico, ele encontra-se também no livro de Daniel. Não dito dessa forma, dito de outra forma, mas está lá. Como é que nós vamos conseguir fazer as conexões?
Notem que aqui a Bíblia mencionou no Apocalipse a ira das nações. E a ira das nações tem a ver com guerra. Correto? Como é que as nações ficam iradas? Guerreando? Se um fica irado, o outro fica irado, o que vai acontecer? Briga. E aí nós temos um link de conexão entre isso e aquilo que Daniel fala. Abram lá em Daniel capítulo 11, por favor. Daniel capítulo 11. 11 não, 10, perdão. 10, versículo 1. No ano terceiro, diz o profeta, Daniel capítulo 10, versículo 1. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. E aí, ele diz no verso 2: Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho. E aí, como resultado da sua humilhação, Deus envia um anjo para falar com ele. No versículo 12, nós vemos as palavras do anjo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Interessante. Então ele fala que nos últimos dias haveria uma guerra prolongada. É o que nós tínhamos já visto pelo Apocalipse. Então aqui, na linguagem de Daniel, existe uma guerra prolongada. Essa guerra prolongada é mencionada um pouquinho antes, no capítulo 9, versículo 26. Dê uma olhada lá. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas destruições ou assolações. Ele diz aqui, até ao fim haverá guerra. Então assim, no verso 9, ele nos menciona uma coisa que nos ajuda a entender até melhor o cenário. Até acabar a história aqui, até Jesus vir pela segunda vez, haverá guerra. Então essa guerra prolongada, ela se inicia aqui e ela vem até aqui, ó. Certo? Agora, esse verso que nós lemos aqui, esse verso 26, ele fala de 62 semanas, né? Está falando do quê? Para a gente conseguir se situar melhor ali. Se nós voltamos um pouquinho no capítulo 9 mesmo, no versículo 21, Daniel conta o que estava acontecendo. Olha lá. Estando eu, digo, ainda falando na oração,
o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me. Verso 22. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Então ele estava orando, aí o anjo veio em resposta à sua oração. E o anjo falou: olha, agora eu vim para te explicar alguma coisa. O que ele veio explicar? Algo que Daniel não entendia. E o que Daniel não entendia? Leiam lá no capítulo 8, versículos 26 e 27. O que ele não entendia? E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Está aqui. Era essa a visão. A visão mencionada aqui é uma visão chamada a visão da tarde e da manhã. Então nós precisamos descobrir que visão é esta, certo? Porque o anjo veio explicar sobre essa visão e foi quando ele falou: olha, vai haver uma guerra, essa guerra vai ter o fim. Então essa guerra está relacionada com esta visão da tarde e da manhã. Ainda no capítulo 8 de Daniel, a partir do versículo 9, nós lemos o seguinte: e de um deles saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, ou seja, o sul, para o oriente e para a Formosa. Verso 10. E se engrandeceu até ao exército dos céus, e a alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será justificado. Opa, esse não está na minha Bíblia, está purificado. Mas eu trouxe a tradução mais pura do original, ok? O sentido do original aqui é justificado. E a gente já vai entender por quê, tá? Então, o que está falando aqui? Saiu uma ponta pequena. Bom, ponta na Bíblia representa poder. A gente já estudou. Quem quer ter uma referência bíblica está lá em Zacarias, capítulo 1, versos 3 e 4, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui para dar a referência certa para vocês. Não precisa abrir, porque se abrir texto demais, depois você perde o mais importante. Zacarias 1, versos 18 e 19, tá? Ponta representa poder, representa rei. E em Daniel capítulo 7 é mostrado que as pontas representam reis. Ainda aqui no 8, nós vimos que esta ponta se engrandeceu até ao exército dos céus. Se tem algum povo aqui na terra que pode ser chamado de exército dos céus, este é a igreja. Tem até denominações que se apropriam desse nome, né? Exército, não é assim? Então a ideia já está bem, posso dizer assim, bem assentada na mente dos crentes,
ok? Eles se entendem como o exército dos céus. E a Bíblia foi feita para o crente entender. Uma ponta, um rei vai se levantar contra os crentes. Versículo 11. E essa ponta vai se engrandecer até ao príncipe do exército. Quem é o príncipe nosso? Jesus. O rei é Deus. Jesus é o filho de Deus. O filho do rei é príncipe. Portanto, quando diz que a ponta se engrandeceu até o príncipe, a ponta se engrandeceu até Jesus. Opa, alguém que é rei e se colocou no lugar de Jesus. Está fácil agora, hein? Agora está fácil. Por quê? Há aquele que se coloca como substituto do Filho de Deus. Usa uma palavrinha que nem todo mundo está habituado a trabalhar com ela, fica mais difícil de entender. Vigário, né? O vigário do Filho de Deus. Vicarius Filii Dei, é o título que ele leva na sua tiara. Estamos falando do Papa. O Papa se coloca no lugar de Deus, ou no lugar do Filho de Deus. E ele persegue os crentes. Você vai falar, não, isso aí aconteceu na Idade Média, não vai acontecer agora? Vai sim. A Bíblia diz que vai voltar a acontecer. Você estude Apocalipse 13, 2 Tessalonicenses capítulo 2, você vai ver que vai voltar a acontecer. E agora o capítulo também fala do futuro. Versículo 12. E o exército lhe foi entregue com o contínuo por causa das transgressões. Lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Já estudamos sobre o contínuo nos vídeos que tratam sobre Daniel capítulo 12, a gente explora esse assunto. O contínuo representa o dia de sábado. E o Papa retira o dia de sábado e no seu lugar coloca o dia de domingo. Até aí... Até aí, se a gente observa o que ocorre no dia de hoje, não está difícil de entender. É isso que o Papa faz, certo? Teve aquela encíclica do João Paulo II, Dies Domini, em 2000, ano de 2000, e sempre quando o Papa pode, ele bate na mesma tecla, né? Domingo como dia santo, domingo para ser reverenciado. E isso é justamente o que o diabo quer, né? A Bíblia declara que o Papa é o filho da perdição. Então, voltando para cá. O contínuo foi entregue por causa das transgressões, lançou a verdade por terra, verso 12, fez isso e prosperou. Então é um momento onde o papado volta a prosperar. E persegue os santos. No versículo 13, o profeta Daniel ouve uma conversa de anjos. Ouvi um santo que falava e disse outro santo para aquele que falava. Até quando durará a visão do contínuo, da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele diz, vai durar 2.300 tardes e manhãs. Então, agora nós temos um período de tempo maior, vou colocar em preto. Está aqui. 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias. Pouco mais de 6 anos, próximo de 6 anos e meio. Opa, aqui está um pouquinho errado. Vamos colocar. Não vai até a segunda vinda. Vai até aqui. Aqui. Isso aí. 2.300 dias. Daniel não entendia esta visão. Nós lemos há pouco, né? Não havia quem entendesse a visão das tardes e manhãs. Aí lá em Daniel capítulo 9, ele ora. Quando ele ora, o anjo vem até ele e fala, Daniel, agora eu vim para te explicar. Eu vim para te fazer entender o sentido. Até aqui, tudo que Daniel sabia é que depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário estaria justificado. Então vou escrever isso aqui. Santuário justificado. Está aqui. Certo?
Outra coisa que ele sabia é que este aqui seria um tempo de perseguição. Está aí. Vou só ajustar o gráfico aqui. Aqui. Para ele ficar mais coerente com o que a gente vai passar lá em cima. Tá aí. 2.300 dias de perseguição, depois deles o santuário vai estar justificado. A gente já começa aqui, pelo visual, a identificar algumas coisas. Por exemplo, aqui pelo Apocalipse, nós tínhamos visto que nessa época os 24 anciãos falam que Deus assume o seu poder, não é assim? Então dá início ao reino de Cristo. Aqui, a linguagem do profeta Daniel, ou do livro de Daniel, é: o santuário vai estar justificado. Vocês notaram que lá em Apocalipse, os 24 anciãos, eles se prostram diante de Deus? O texto disse isso, né? Por que eles se prostram diante de Deus? Eles eram os jurados do juízo. Certo? Para que serve um jurado? Confirmar a sentença. Alguém aqui já participou de júri? Júri popular? Já participou, né? Então o que você faz lá? Vota. E vota no quê? Não é no candidato, né? Você vota no quê? Na sentença, não é assim? Então, de alguma maneira você participa, certo? Você confirma se você entende que o juiz julgou de forma justa ou não, certo? Então, a ideia é que o jurado seja alguém de conduta ilibada, quer dizer, uma conduta considerada plenamente aceitável pela sociedade, certo? E que é escolhido para poder, num caso especial, onde exige a apreciação de mais pessoas, é um julgamento mais crítico, geralmente de um crime. De repercussão popular. Ou seja, há um interesse da sociedade naquilo ali, na resolução daquele caso, né? E aí o jurado participa, confirmando ou não, se ele entende que o juiz foi justo ou não, confirmando ou não a justiça do juízo. O mesmo ocorre no âmbito universal. Existe um planeta onde há rebeldia, planeta Terra. Lá estão os seres sob juízo, sob júdice. Nós. Alguém está nos julgando, Jesus. E os habitantes do céu determinam os seus representantes como jurados, os 24 anciãos. E esses jurados vão confirmar ou não a sentença que Jesus proferiu. Será que o juízo de Deus foi justo? Aqui em Apocalipse fica demonstrado que sim, porque eles se prostram diante de Deus. A ideia é que eles reconhecem a justiça do procedimento. E quando é que eles reconhecem? Quando tudo isso aqui se passou. Houve a ira das nações, houve a ira de Deus, as 7 pragas. Houve o tempo de guerra prolongada. E aí, finalmente, o trabalho do santuário está justificado. Isso aqui começa a nos fazer entender uma coisa. Por que Deus deixa vir tanta maldade na terra? Por que Deus permite tanto inocente sofrer? Porque é o seguinte, Deus é onisciente, Deus conhece todos os corações. Se fosse só para Deus julgar, estava fácil. Não precisava ninguém sofrer. Deus já matava quem não prestava, certo? E deixava vivo quem era bom. Quem era justo, né? Por assim dizer. Por quê? Ele já sabia quem é e quem não é. Só que restaria uma dúvida sobre o caráter de Deus. Falar, não, mas aquela pessoa, Deus via que era ímpio. Eu não, para mim ela parecia uma pessoa boa. E aí? Né? Então Deus tem que deixar amadurecer. Quando ele deixa cada um revelar quem é, agora ele fica justificado quando ele pune, que está aqui a ira de Deus. Por isso primeiro vem a ira das nações. Irmãos, a guerra é a época, ou o ambiente,
no qual aflora aquilo que está dentro do homem. Tudo que está dentro vai aflorar. Seja a justiça, seja a impiedade. Por quê? Porque a ideia é que na guerra as leis são abolidas. Existe a tal da lei marcial, né? O estado de guerra do país, estado de sítio, assim vai. Ou seja, a Constituição naquele momento, ela não é mais o que rege o país. A ideia é você tem que ter o discernimento e resolver o assunto na hora. O militar, principalmente, ele tem esta autonomia. Não, nós tínhamos que, em nome da preservação da pátria, do patrimônio, seja lá do que for, agir desta maneira. Matou 500, pronto. É assim. Então, na guerra, cada um mostra o que é. E aquele que é justo também mostra o que é. Porque ele pode ter oportunidade até de se valer da situação para tomar o que não é dele, para ferir o próximo e tal. E no momento em que ele não faz, ele mostra perante o universo quem ele é. Certo? Ah, mas na guerra todo mundo sofre. É verdade. Infelizmente, é por meio de muito sofrimento que o universo e nós mesmos verão, ou veremos, quem é cada um e que Deus foi justo. E aí, ao final, o santuário está justificado. Por que o santuário está justificado? Porque o santuário é onde está a corte universal. É lá que ocorre o juízo, o julgamento. Aí todos vão reconhecer que quem é justo e foi apontado como digno da vida eterna, vai ser bem aceito. Quem foi apontado para a morte eterna foi com justiça. Mas tem tudo isso aqui antes. Outra coisa que nos chama a atenção, e é por essa razão que trazemos o tema aqui, quando nós falamos de guerra prolongada, esse tema casa bem porque nós estamos diante de rumores de guerra, não é verdade? Cada dia parece que até o povo já vai buscando ali no jornal ver o que saiu, qual que é a novidade. Nós não devíamos estar ansiosos para que uma guerra ocorresse. Guerra não é uma coisa boa. Mas, no contexto profético, é um sinal do fim. Daniel não tinha entendido o significado das 2.300 tardes e manhãs. Mas o anjo veio explicar. Lá em Daniel 9, versículo 23, o anjo disse: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Então eu vou colocar no gráfico aqui. A gente já sabe que as 70 semanas são a primeira parte. Está aqui. Primeira parte dos 2.300 dias. E 70 semanas dão 490 dias. Vou escrever aí embaixo. Fazer assim, né? Talvez fique mais fácil. 490 dias. Está aqui. Então ele estava falando disso aqui, ó. Destes 2.300 dias, essa primeira parte aqui, 490 dias, ou 70 semanas, são determinadas para o povo de Deus. Para fazer o quê? Diz lá. Para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna. Tem a ver com juízo. Tem a ver com avaliar o povo de Deus. Tem a ver com terminar a obra do povo de Deus. Então aqui, neste momento, nós encontramos a ocasião na qual os 144 mil serão purificados.
Até para evitar um mal entendido aqui, não quer dizer que aqui começam a ser purificados. Aqui é a finalização do trabalho. A santificação é obra de uma vida, né? Então ele vai extinguir a transgressão do povo de Deus aqui. De tal modo em que, quando terminam estas 70 semanas, lá no céu, já se expede a sentença com respeito a eles. Esses vão ser trasladados sem ver a morte, os 144 mil. Versículo 25. Aí ele dá o ponto de partida da profecia. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui ele dá o marco, né, o ponto de partida. Ele fala que Jerusalém vai ser reedificada, mas hoje ela não está destruída. Como é que vai ser isso aí? Então ela vai acabar sendo destruída. E se vai ser destruída, vai ser por meio do quê? Guerra. Bom, ninguém nega que Jerusalém é um barril de pólvora, né? Inclusive, Jerusalém tem 4 bairros, não sei se vocês sabiam disso, né? É o bairro armênio, é o bairro judeu, é o bairro cristão, que na verdade é católico, e o bairro muçulmano. Olha como é que tá lá, só amigos, né? Os amigos ali, de braços dados, mãos dadas, em nome da paz, é assim, né? Claro que não, né, irmãos? Então aquilo é um barril de pólvora. E esse barril de pólvora vai explodir. E no momento em que ele explodir, aquela cidade vai ver uma destruição. E depois vai ser necessário reconstruí-la. E quando for dada a ordem para reconstruir, inicia-se esta contagem. Daqui a gente entende uma coisa: essa guerra prolongada já começou, um pouco antes, né? Já houve guerra, já houve destruição, e agora vem reconstrução. Olha aqui. Quando começa a guerra para trás? Eu não vou entrar nesse mérito agora, tá? Mas a gente começa a entender uma coisa. 2.300 dias dão cerca de 6 anos e meio, certo? Se a guerra prolongada vai durar mais do que 6 anos e meio, a gente já sabe que ela vai durar bastante. O mundo jamais será o mesmo. Por isso que Jesus fala: não ajuntem tesouros na terra, ajuntem onde o ladrão não rouba e onde a traça não corrói. Em época de guerra, quem tem a propriedade garantida? Quem tem o dinheiro no banco garantido? Nada, você não tem garantia nenhuma. Se entrar em guerra, o teu país for vencido, você é um prisioneiro de guerra, só, não tem mais nada. Né? Então, irmãos, nós vamos entrar num tempo aqui que ninguém nem sonha com ele, né? Quem sonha hoje em entrar num período assim? Né? Todo mundo preocupado aí com a Lava Jato? Eu tenho certeza que nessa época a Lava Jato será esquecida. Vai ser fichinha perto do que vem. Então, irmãos, o anjo continua explicando. Versículo ali no 25 ainda, ele diz que vão ser períodos ou tempos angustiosos essas 70 semanas aqui. Ele diz, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, são o verso 25, né? Aqui, tempos angustiosos. Lá em Mateus a Bíblia diz, né? Haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Daniel também fala disso. Agora, versículo 26. Depois das 62 semanas, ainda no contexto das 70 semanas. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Que ideia é essa? A ideia de ser tirado o Messias
é de fechar a porta da graça para alguém. Porque quem garante que nós temos ainda oportunidade é a intercessão do Senhor Jesus. Se o Messias for tirado no meu caso, quer dizer que o meu caso já está definido. Certo? E aí ele continua dizendo: o Messias não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Nesse contexto aqui, qual é o príncipe que há de vir, que vai destruir a cidade, que vai destruir o santuário? Quem é o santuário de Deus? Nós. Quem é o santuário de Deus, irmãos? Nós. É o povo de Deus, é onde Deus habita, no nosso coração. Correto? Sim. Quem que vai vir para perseguir o povo de Deus no tempo do fim? O papado. Então esse príncipe que há de vir aqui é o Papa. Veja só. Ele mencionou aqui, ó, já passamos as 70 semanas, bem dizer, né? Estamos aqui no finalzinho delas. Faltava uma só. Então veio... Eu vou tirar ali tempos angustiosos, escrever as semanas lá. Vou escrever com essa aqui. Então aqui a gente tem 2 períodos. Esse período embaixo. Aqui tem 7. Aqui tem 62. E ele está falando da última. Tem mais uma aqui. Mais uma semana. Vou colocar assim em verde, né? Semanas. Tá? 7 aqui, mais 62, mais uma. 7 mais 62, 69. Mais uma, 70. Deu certinho. Aí ele fala assim: vai vir um príncipe que vai perseguir. Quando que esse príncipe virá? Mais à frente, não foi dito quando. Mas o príncipe vem por aqui, ó. Aqui vem o Papa. Nós já sabemos qual é, né? João Paulo II. Vou fazer algumas correções aqui para ajudar a ficar mais fácil. A gente ter uma noção de tempo aqui. Hoje vai ser uma emenda atrás da outra, né? Mas tudo bem, pelo menos se der para entender, tá bom. Aqui. Cadê a canetinha vermelha? Tá para cá. A gente tinha colocado aqui: encerra-se a graça, né? Encerra-se a graça. E aqui vem o Papa João Paulo II. E obviamente vem perseguição também. Alguém está falando aí dos 3 anos e meio, já ouvi, né? Os 3 anos e meio, irmãos, é que vai ficar bonito de ver aqui, né? Tanto gráfico, tanta coisa. Aqui, irmãos, ó, os 3 anos e meio só de referência, não é o tema hoje, tá? Mas é aqui, ó, você conta daqui para trás. Tá aqui. É assim. Quase metade mesmo. Tá aqui, ó. Então aqui é 0. São os 1335 dias de Daniel. 12. Aqui tem os 1290 dias. Opa. Tá ruim de escrever porque fica muito baixo. Vamos lá. 1290. 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
os 1260 dias de Apocalipse 13. Pronto, não vou colocar mais porque daí acho que até aqui já deu. Bom, irmãos, pode ser que vocês não consigam se lembrar de todo esse cenário aqui lá para frente, mas algumas lições importantes a gente pode tirar. Primeiro, o que prenuncia a vinda de tudo isso aqui? O início da guerra prolongada. Tá? Hoje nós estamos vendo rumores de guerra. Essa é a guerra que vai dar start a tudo isso? Ou esse rumor de guerra vai dar start a tudo isso? Não me parece ainda. Tá? Não quero aqui me fazer de profeta nem nada, mas me parece que ainda não. Agora, vai haver um momento, né, em que essa guerra vai eclodir e aí as coisas vão ficar piores. Qual seria este momento, em que contexto isso ia acontecer? Nós estamos ainda por ver, né? Arriscar palpite não é o caso, eu não estou querendo arriscar nenhum palpite aqui, porque eu acho que nós não estamos no objetivo de, desculpe o termo, chutar o que pode acontecer, né? Nós temos que estudar aquilo onde temos base mais sólida, a gente trata disso. O que não temos, a gente deixa assim, o que parece meio nebuloso, mais para frente a gente vai entender. Por exemplo, né? Só vou mencionar aqui para vocês. Nós estamos no capítulo 9, mas nós vimos que o capítulo 10, ele dá sequência ao 9. Então, isso que foi mencionado aqui de passagem no 9, o 10 começa a tratar, o 11 vai tratar em detalhes disso. Então, o Daniel capítulo 11, ele vai falar de coisas que estão aqui, ó, dentro dessa parte preta, tá? Daniel capítulo 11 e 12, os 2300 dias. Na verdade, ele começa um pouquinho antes e vem até aqui. Então, adianta hoje a gente esmiuçar Daniel 11 e ficar vendo cada detalhezinho aqui, tá? Poxa, está tão na frente que não é o momento ainda, certo? Mas quando chegar o momento, Deus vai dar o esclarecimento, nós vamos conseguir daí ver detalhe a detalhe. Quem for passar por isso aqui, aí precisará dessa informação. Hoje, vários dos que estão aqui não vão passar por esse tempo, né? Então, haverão os que hão de descansar antes. E a Bíblia diz, né? Bem-aventurados os que desde já dormem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Apocalipse 14, versículo 13. Então, confiemos em Deus, né? Deus sabe o que é o melhor para cada um. E para fechar, irmãos, em meio a toda essa confusão aqui, que parece que ninguém é dono de nada, parece que daí o mundo realmente ficou sem rédea e sem freio. A Bíblia mostra que há um Deus que é soberano, que está no controle de tudo e que ao final manifesta o seu poder, assume o total controle, coloca ordem nas coisas. Não é a nova ordem mundial que se apregoa por aí. É depois da nova ordem mundial, vem o reino de Cristo. E aí sim, ele vai acabar com toda essa história de maldade. Nós passaremos pelas dores de parto no planeta. Mas as dores de parto darão à luz a uma nova realidade. E tudo que o Senhor espera é que hoje nós procuremos priorizar o aprendizado espiritual. Irmãos, como é que nós garantimos hoje que nesse tempo estaremos em pé? Só se nós formos obedientes em tudo. Temos que afastar qualquer pecado acariciado. Vou falar aqui uma coisa específica, né? O alimento cárneo, quem ainda faz uso, abandone. Peixe, frango, que mais? Carne de boi, carne de qualquer outra coisa, cobra, jacaré, enfim, né? Cada um, tem gente que tem assim, algumas preferências um pouco exóticas, né? Mas lá, Romanos 14, versículo 21 diz:
Bom é não comer carne nem beber vinho. Aquilo que o Senhor fala que não é bom, o povo de Deus deve se abster disso. Se quiser estar preparado para maior das provações. Nenhuma geração em toda a história do planeta Terra vai passar, ou passou, por uma prova igual a essa que está diante de nós. Nós precisamos dedicar mais tempo para o estudo da Bíblia, para a oração, consagrar-nos ao Senhor, consagrar as nossas coisas ao Senhor e nos colocarmos à disposição de Deus para o nosso próprio bem. Então, irmãos, considerem a mensagem de hoje como um aviso. Diz o provérbio: quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. Ninguém vai poder dizer que não foi avisado. Todo mundo entendeu a mensagem hoje? Sim. Né? Então, irmãos, aqui sem paixão nenhuma da minha parte, ok? Sem querer impor nada a ninguém, eu peço a todos que considerem os argumentos da palavra do Senhor e cada um aplique a sua vida para que possa colher o bem. Como Moisés certa vez falou: eis que ponho diante de vós a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhei hoje a quem servais. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz: aqui está a paciência dos santos. Vai ter que ter paciência num período desse, não é verdade? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Guardar os mandamentos, irmãos, envolve colocar em prática tudo aquilo que eu já aprendi da palavra do Senhor. Eu estou insistindo hoje na questão alimentar, porque a questão alimentar, ela traz na sua esteira o domínio próprio. O domínio próprio pode ser exercido de forma mais fácil se eu estou ok com o meu regime alimentar. Qual foi a primeira tentação de Jesus no deserto? Comida. Né? Então, irmãos, cuidado, a carne, uso do açúcar, nós já sabemos. Deus até tem me mostrado uma forma incrível. Lá em casa, poxa, nem bolacha feita em casa. Se eu comer 3 já me dá problema de garganta. Falei, nossa, impressionante. Né? Tanta gente aí que come muito mais e, né, não acontece nada. Bom, a misericórdia do Senhor está operando de alguma maneira. Né? Então, irmãos, vamos cuidar para que nós ganhemos em domínio próprio e em ansiedade. Os irmãos sabem, né? O açúcar é causador de ansiedade. Vocês sabiam disso? Quem não sabia, eu coloco, né? Quer dizer que qualquer quantidade de açúcar é ruim? Não. Açúcar tem na fruta, tem um monte de lugares e tal. Né? Existem açúcares naturais, claro. Mas a gente sabe, né, que acaba fazendo uso numa quantidade superior àquela que deveria. E isso acaba causando efeitos dentro de nós. O inimigo, que ele quer é nos enfraquecer, para que nessa época nós não tenhamos domínio próprio suficiente. Nós não sejamos tão apegados ao dever como o aço, como a bússola o é ao polo. E aí nós não tenhamos firmeza para resistir. Entendem? Então nós precisamos hoje adquirir hábitos corretos. Vou bater também no exercício físico, irmãos. Se você não se exercitar, você não vai ter domínio próprio. Né? Falta de exercício físico, ela leva ao nervosismo, falta de paciência, né? E outras consequências. Então, você, não importa aqui a idade, cada um tem o seu limite, mas dentro das tuas possibilidades, faça o exercício físico. Né? Não digo para exagerar, mas faça dentro das possibilidades, pelo menos para você suar um pouquinho. Tem que suar, jogar as toxinas fora, né? E aí poder dormir melhor e ter o melhor domínio próprio. A chave é: vamos fazer uso dos meios que Deus nos deu para que tenhamos maior domínio próprio. Esta virtude será essencial no tempo do fim. Volto ao que eu tinha dito: quem avisa, amigo é.
Fica o apelo do Senhor para nós. Diante do que temos pela frente, nós temos a escolha de poder honrar ao Senhor neste período todo, preparando-nos desde já. Quem gostaria de dizer a Deus: Senhor, eis-me aqui, eu quero me preparar. Amém? Que assim seja. Sabemos que sozinhos, irmãos, não teríamos condições. A mensagem não é para deixar ninguém desesperado, falando: e agora? A mensagem é para nos levar a buscarmos o nosso Salvador. Jesus vai nos dar forças. Jesus vai nos dar poder. Com a graça dele, havemos de vencer. Então ninguém pense que não pode. Sozinho ninguém poderia. Mas nós poderemos com Jesus. Amém? Façamos dele a nossa força. Vamos nos colocar de joelhos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela mensagem. Pedimos que ela faça efeito nos corações e nas mentes dos que escutaram. E que o teu Espírito, Senhor, exerça a influência necessária sobre cada um. Dê-nos as vitórias de que precisamos e que possamos ser o teu povo, que testifique de ti neste tempo que há de vir. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos ficando por aqui. Falo com você que está nos assistindo, mas não sem antes dar alguns avisos, alguns anúncios. Convido você para continuar nos acompanhando. Nós fazemos as transmissões dos cultos ao vivo, terças-feiras a partir de 8 horas da noite e sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. Ou também ao nosso site, advertenciafinal.com.br. Se você está convencido de que esta é a igreja verdadeira e gostaria de se preparar para dar o passo do batismo, entre em contato conosco. O nosso e-mail: contato@advertenciafinal.com.br. Fecha os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim o quiser.